Mingi bazali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka Nzambe akosaka te. Mingi bazali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka Nzambe akosaka te. Bilembo Molimo, bizali komolona, ela kiseke tokomi, suka ya likambo. Bilembo ya molimo, bizali komolona, ela kiseke tokomi, suka ya likambo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, boa tarde, papais e mamães. Cá estamos nós mais uma vez no nosso programa A Mensagem no Hino. Hoje vamos escutar a mensagem através do hino intitulado Jesus, purifica-me dos meus pecados. Mas o tema que nós vamos abordar dentro desta canção é que estamos a pedir perdão a Deus, não é? Que Deus nos perdoa. Deus perdoa, mas castiga quando nós desobedecemos. Mas vamos escutar aqui o hino, um trecho, depois é que vamos voltar. É verdade, papais, acabamos de ouvir aqui esse trecho musical. Jesus, purifica-me dos meus pecados. No livro de 1 João, capítulo 1, verso 5 até o 9, diz o seguinte: Deus é luz. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz. E não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. E se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Papais e mamães, neste hino, se assim podemos dizer, neste capítulo, estamos nós a pedir perdão e a purificação a Deus.
Ele aceita o nosso perdão. E Ele nos dá mais uma chance. Mas em contrapartida, Ele nos pede a obediência. O perdão é como a porta que Deus abre, mas para permanecer dentro da casa é preciso a chave. E esta chave é a obediência. Porque sem a obediência a porta se fecha novamente. Vamos para um exemplo bíblico. Os filhos de Israel no deserto. Deus perdoava eles sempre que murmuravam. Mas chegou um momento em que disse: basta. Vocês não entrarão mais na terra prometida. No entanto, o perdão lhes foi dado, mas por causa da desobediência, trouxe limites. E nós vimos que o Papa Simão Kimbao Kiangani é uma frase que eu fico com muito medo quando ele diz: Namoni toka buanakaka por respeito e cota. Quer dizer, tem uns limites. Deus tem limite. Vamos agora falar de um ponto que atualmente o Deus Espírito Santo martela. Todos os dias ele fala disso. Tolona pe tobokola. Vamos acompanhar aqui algumas mensagens onde é que ele fala disso aí. Levez-me a paki batata. Oyo date na biso ezali date monene. Tolandaki maloba ya papa Mbenza na Tongo. Tolandaki maloba ya papa Fumalongo na Tongo. Na bateyi bapesi biso makambo wana batata batikelaki biso fo tosalela yango. Ezali bolamu na biso moko. Balobi na biso tolona tobokola soki totali Nkolo Yesu koteya teyaki mokili atambolaki lisalisi mpe mateyi ateyi mokolo wana nzala bato balembi na bana mike komikolela eloko ya kolia kopesa boto ezali te. Kasi Joel apesaki kado mapa mitano bambisi mibale. Ndenge bato bazaki ebele atali soki nabongisi te pasi kozala kaka bato baleki mingi. Apamboli yango bapesi na bato ndambo etikali marge bazalaki ebele. Soki totali mpe koko Abraham mama Sara, crise ekotaki na ntango na bango wana. Nsima nde bakotaki na Egypte. Kuna mokonzi ayambaki bango, pesaki biloko bazongaki. Wana tata Nzambe alobelaki ete Abraham libota na yo ekokota bawumbu na Egypte. Oui, toyebi ke Joseph batekaki ye na bandeko na ye na Egypte. Kuna mokonzi Pharaon aloti ndoto 7 ans ya pasi 7 ans pasi ekosila tolona. Elakisi ke
tutala na oyo crise toza nango mama Mwilu na mama Mfuma Mbanza bokilo na ye bazali kosala bilanga ensemble ya kolona mpe kobokola surtout manioko. Sikoyo mokolo wana mama baye kozwa ye na mama Mwilu toke na bilanga. Mama Mfuma Mbanza alobi napema nano na osi tosala manioko ezopola nango bato bakolia bato bakolongola bazali te topema nano moke. Mama Mwilu alobi kosala bongo te tokende kaka oyo koya liboso bino bokoyeba yango pasi ekozala epa tozokende. Okomona ndako mobimba tata mama bana eloko ya kolia ezali te balongwe na ndako na bango baye kotala yo moto lambi pesa bango biloko. Nde mama Mfuma Mbanza ntango ayoki boye kuna tozokende ke pasi ekozala nde bakendaki bilanga. Mama Mfuma Mbanza azalaki koboya lisusu te. Papais e mamães, acredito que temos acompanhado como o mundo hoje está. Guerras, aquecimento climático, fome, miséria, enfim. Papais e mamães, vamos ainda refletir aqui nessa situação. Essa situação atual que nós vivemos. A humanidade geme debaixo do peso da guerra. Então, as armas que não deveriam existir, se estão a existir porque estamos na Babilônia. Eu acho que nós falamos a vez passada, a Babilônia é o símbolo da corrupção, da idolatria, da falta de amor, da injustiça e até da arrogância dos poderes daqueles que têm as possibilidades de escravizar os outros, se assim posso dizer. Onde nós vimos que os mais fortes reinam. E hoje esses poderosos destroem as cidades, matam inocentes e deixam famílias sem teto e nem chão. A palavra de Deus nos lembra, em Êxodo 20:13, não matarás. Mas hoje cada bomba lançada não é apenas contra o próximo, mas é contra a própria imagem de Deus, que é impressa em cada ser humano. E as consequências da guerra vão além daquilo que vimos nos noticiários. Os céus ficam cobertos. Vamos lá ver, quando a guerra, aquelas bombas que explodem, o que é que nós vimos nas imagens, na televisão? Os céus ficam cobertos de fumaça. A terra é envenenada por resíduos de pólvoras e metais. As águas tornam-se amargas e impuras. E os campos férteis se tornam em desertos. No entanto, quando falamos do aquecimento global, não falamos só de algo distante, também estamos a falar do resultado da ganância, da exploração sem limites e da falta de cuidado com a casa que Deus nos confiou. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15 e 16, diz assim: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore aqui no jardim. No entanto, como podemos notar, fomos colocados no jardim de Deus para cuidar dele e nele fazer plantações. Infelizmente, hoje, em vez de sermos guardiões, tornamos-nos predadores. E em vez de fazer nele plantações, nós derrubamos as plantações existentes. No entanto, os conflitos armados e negligência com a natureza andam de mãos dadas.
Ambas nascem do coração endurecido que busca poder e riqueza acima do amor e da vida. Mas o dono desta terra, o patrão desta geração, a quarta e a última, Papai Simão Kimbão Kiangani, nos chama a um caminho diferente. O caminho da paz, da justiça e do cuidado. Ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Entanto, nós somos chamados a ser construtores de paz, defensores da vida e guardiãos da sua criação. Papais e mamães, esta reflexão é um apelo para que sejamos verdadeiramente responsáveis da criação de Deus, respondendo que nós reconhecemos que a terra onde vivemos não é nossa propriedade, mas sim um presente de Deus. E que prestar contas a Ele inclui a forma como cuidamos do meio ambiente e dos recursos que Ele nos confiou. Sendo assim, acabamos de pedir a Deus, através do hino entoado, Jesus nos purifique dos nossos pecados para que possamos louvá-los nos céus. Então, devemos então reconhecer que Ele nos deu uma responsabilidade de cuidar a sua terra, que é a propriedade dele, com todo o carinho e todo o amor. Embora nós cometemos, nós matamos todos os animais que Ele colocou nos seus jardins, desfazemos tudo e todos, cortamos sem controle as suas árvores, enfim, destruímos o seu jardim, o jardim que Ele nos deu por responsabilidade em cuidar e protegermos. Muito bem, nós pedimos perdão, porque reconhecemos os nossos erros. Pedimos que Ele nos perdoe, que retire as nossas iniquidades. Ok, Ele nos ouviu. E Ele respondeu, sim. Por isso que Ele disse, eu vos perdoo. Eu vos purifiquei. Eu retirei as vossas iniquidades. To bandeli a zero. Na bolsa de massumo na binonioso. E agora Ele pede-nos para a preparação dos tempos de fartura e de escassez. Porque depois de nós estragarmos tudo que nós tínhamos, Ele diz, agora vamos chegar no momento da fome. No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 25 até 36, nós encontramos a história de Faraó. Os sonhos de 7 vacas gordas, belas, que saíram do rio, e depois 7 vacas magras e feias, que devoraram as gordas. Aqui o José, guiado por Espírito Santo, interpretou o sonho dizendo que seriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome em todo o Egito e na região. Deus deu a revelação e também a estratégia ao José de guardar nos anos da abundância para sustentar o povo nos anos da crise. Papais e mamães, Deus revela antes de agir. Aqui nós vimos que Deus avisou ao Egito através de sonhos, mostrando que Ele é misericordioso, Ele é protetor, Ele não deixa o seu povo sem uma direção. E hoje, este mesmo Deus, Papai Simão Kimbão Kiangani, Deus Espírito Santo, nos alerta. Não através de sonho, mas presencialmente, mês e mês, de que temos tempos difíceis que estão a vir. Devemos cultivar e criar. Tolona, tobocola. Papais e mamães, depois da perdão, Ele nos pede a obediência. A obediência e a boa administração podem salvar vidas. O plano de José não foi só sabedoria humana, foi uma disciplina e fidelidade a Deus. E graças a isso, o Egito e outros povos sobreviveram à morte. À fome, aliás. Na vida carnal, podemos referir os anos das vacas gordas como um período de boa saúde, da estabilidade e de paz. E devemos saber que este momento, este período, pode ser seguido por anos de vacas magras, que é a crise, perdas e dificuldades. Mas aquele que obedecer, que se prepara e que confia em Deus, não terá dificuldade. Pois Deus é soberano. Deus é soberano sobre tempos de fartura e tempos de escassez. E Ele hoje nos chama a sermos prudentes, tolona, petobócola, insistente,
tolona petobócola. Porque as guerras, a ganância, está a destruir a terra. E os dias vindouros haverá fome no mundo. Mas se nós obedecermos às suas palavras, é lá onde ele diz: Biso tokolesa mokili mobimba. Nós alimentaremos o mundo. Como foi no tempo do faraó, em que todos foram ao Egito à busca da alimentação. No período de fartura espiritual, nós sentimos também a presença de Deus. A paz, a oração é doce e a palavra de Deus flui com clareza. Mas também existe o tempo da crise espiritual. Então, é neste tempo da fartura espiritual que nós devemos encher os nossos celeiros, guardando a palavra de Deus, fortalecendo a fé e cultivarmos a comunhão. E quem se preparou na fartura sobrevive na escassez. O crente que ora nos dias bons resiste nos tempos maus. E é da mesma forma que o pão guardado no Egito alimentou o povo na fome. E neste momento, as mensagens dos Bamvuala, dos Papá Simão Kimbon Kiangani, dos hinos, é o pão da vida que sustenta nossa alma em todas as estações. Ele nunca se esgota e nunca faltará. E para terminarmos, a mensagem de hoje no hino diz-nos exatamente o que nós encontramos no livro de 1 João, capítulo 1, versos 7 até 9. Ele fala diretamente da purificação pelo sangue de Jesus e da confissão dos pecados. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nós nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim, a nossa oração neste hino que diz: Jesus, purifica-me dos meus pecados, purifica-me. Jesus, retira as minhas iniquidades para que eu possa louvar-te no teu céu. Purifica-me, lava-me por completo, meu Senhor, pelo teu sangue precioso. Santifica a minha vida para que eu possa louvar-te no teu céu. Este é o nosso pedido, ou seja, essa é a nossa oração no hino. É atendida pela fidelidade de Deus, que nunca falha em perdoar e transformar aqueles que se aproximam com um coração arrependido. Esta foi a nossa pregação do dia de hoje, no nosso tema: Deus perdoa-nos, perdoa-nos e purifica os nossos pecados. Mas não esqueçamos que o Deus, quando nós formos perdoados e não obedecermos, seremos castigados. Tal igual como os filhos de Israel, que por não obedecerem a Deus foram castigados. E o castigo foi: não entraram todos na terra prometida. Terminamos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.